É, pessoal, hoje é dia de novidades da DC. Isso porque talvez o James Gunn tenha falado demais nas redes sociais dele e tenha revelado um detalhe importante envolvendo o DCU e o Pacificador. E além disso, a gente também vai comentar um método que o James Gunn está utilizando no DCU dele, né, na sala de escritores. E olha, gente, se esse método der certo, vai ser revolucionário. Além disso, também tem novidades envolvendo os games da DC e a informação da Variety de que um jogo canon dentro do DCU do James Gunn já está em desenvolvimento. Mas qual será que é o jogo e qual personagem da DC merecia um jogo dentro do DCU? É tudo isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E só antes da gente começar o vídeo, né, considere de apoiar o canal lá no Padrim ou aqui na aba de membros do YouTube. Muito obrigado para todo mundo que virou membro recentemente. Beleza, esse era o recado do vídeo de hoje. Vamos começar falando aqui sobre o que o James Gunn disse. Como vocês sabem, o James Gunn está frequentemente lá no thread respondendo a várias perguntas sobre o DCU dele. E uma dessas perguntas foi sobre a segunda temporada do Pacificador. Porque, afinal de contas, a primeira temporada se passa no DCU. E a gente, inclusive, chegou a ver os membros da Liga da Justiça no final daquela temporada. Não tem nem como fazer de conta que ele sempre esteve no DCU, porque, né, aparece aquela Liga da Justiça da era do Snyder. Não tem muito o que fazer, a primeira temporada do Pacificador tá realmente no DCU. E aí, a pessoa tá perguntando se ter uma segunda temporada não seria confuso dentro de um universo diferente. E se simplesmente não fosse mais fácil ter uma nova série do Pacificador e não uma segunda temporada. E olha só a resposta do James Gunn. Porque é a minha coisa favorita de fazer. É o maior programa da Max Originals. E eu tenho um jeito de fazer entrar. Não vai ser confuso. Gente, assim, ó, pra mim essa resposta diz muita coisa. Primeiro porque quando o James Gunn pode negar uma informação ou uma teoria, ele costuma negar já no thread. E aqui nessa resposta, ele não tá negando nada. Ele entende a pergunta de que ter uma segunda temporada pode ser confuso porque estaria num outro universo. E para a resposta dele, ele diz que eu tenho um jeito de fazer isso e não vai ser confuso. Bem, nas entrelinhas ele confirma que ele vai dar um jeito de colocar o Pacificador do DCU dentro do DCU dele. Esse pulo que ele vai fazer de uma terra para outra, ele vai explicar. E também tem isso daí que ele está dizendo que não vai ser confuso. E bem, se não é para ser confuso, é porque provavelmente ele tem uma explicação simples de como colocar um personagem de uma terra para outra. E bem, a principal explicação que eu consigo pensar que ele poderia fazer que não é confusa é fazer com que o Pacificador entre naquela sala cheia de equipamentos dele que fica numa outra dimensão e quando ele voltar para a terra dele, na verdade ele está dentro do DCU e não mais dentro do DCEU. Talvez ele pudesse entrar exatamente quando acontece alguma coisa na terra deles e quando ele volta já é outra terra. E é aí que entra aquela outra teoria que eu até já tinha comentado aqui, de que o Pacificador talvez seja o único personagem do DCU do James Gunn que lembre dos acontecimentos do DCEU, tal qual o Pirata Psíquico lembra lá na Crise nas Infinitas Terras. E aí eu já fico pensando nas possibilidades, porque se o Pacificador entra numa outra terra e ele começa a falar com as pessoas de que existe uma Liga da Justiça, mas na verdade não existe uma Liga da Justiça, e ele tenta conversar com os amigos dele da primeira temporada e ninguém lembra dele, logo podem taxar ele de louco e ele ser preso, ele ser levado até, sei lá, pro Asilo Arkham, que é onde o Pirata Psíquico termina a Crise nas Infinitas Terras. Só lembrando que essa teoria do Pacificador lembrar as coisas de uma outra terra não é exatamente uma novidade, porque já quase aconteceu na DC Comics. Essa era uma das ideias de colocar o Pacificador dentro do universo da DC, antes deles mudarem de ideia lá durante o desenvolvimento da Crise nas Infinitas Terras. E meio que quem ficou com esse papel acabou sendo o Pirata Psíquico. Então não é uma teoria que vem absolutamente do nada, existe até um fundamento, mas o meu ponto principal aqui nem é o que vai acontecer depois. É justamente esse pulo que eles vão fazer. E também é o próprio termo que o James Gunn usou na resposta dele, que foi a way in, que numa tradução livre seria um jeito de colocar dentro, um caminho para colocar dentro. Toda essa resposta me leva a crer que ele vai fazer uma segunda temporada para colocar o Pacificador dentro do DCU, e a partir daí, na história da segunda temporada, eles vão usar o Pacificador para mostrar esse novo DCU. Sabe aquela expressão do personagem fora da água? Que é tipo a Mulher Maravilha no primeiro filme da Mulher Maravilha.
Ela é uma personagem que é tirada do seu mundo, né, que no caso é Temícera, é levada para o mundo dos homens e tem alguém explicando como que funciona o mundo dos homens. É uma personagem que precisa explorar esse mundo novo e alguém explicar junto com ela como que funciona esse novo mundo. Esse é um cenário perfeito para o James Gunn desenvolver o Pacificador numa segunda temporada. Só que, claro, ao invés de ser Temícera e o mundo dos homens, é o Pacificador do antigo universo indo para o novo universo, encontrando alguém que explica como que funciona esse universo. E no final, essa segunda temporada pode ser perfeita justamente para fazer esse gancho. Porque, olha, a sensação que eu tenho é que, originalmente, o plano era um pouquinho diferente. E aí entra uma teoria minha, tá? Nada confirmado. Mas de que eles iriam usar o final do filme do Flash para lentamente preparar o terreno do DCU do James Gunn. Por isso que nas redes sociais dele, ele postava aquela foto do Batmite, porque, nessa minha teoria, ele usaria o Batmite para trocar o George Clooney para o novo ator do Batman. Mas como esses filmes do DCEU foram muito mal de bilheteria, eu tenho a sensação que eles acabaram percebendo que a melhor coisa que eles podem fazer é ignorar completamente DCEU e dizer que tudo pertence ao novo universo, principalmente pela questão da bilheteria e pela questão do hype. Não é um soft boot, é um novo universo, uma folha em branca para fazer tudo do zero. Com a única exceção de que ele vai trazer o pacificador de uma terra para outra, porque, como ele disse, é a coisa favorita dele de fazer. E como que ele é o dono da parada toda, ele pode fazer o que ele quiser. Principalmente porque, segundo ele, ele tem um jeito de colocá-lo dentro, sem que fique confuso. E de quebra, ainda pode explicar minúcias de como funciona esse novo universo dele. E essa mudança de plano, eles estão adaptando para colocar justamente o Pacificador para ser a nova ponte entre uma coisa e outra. E não mais o Flash. Porque o Flash flopou e ninguém se importa com o filme do Flash. Até porque eles poderiam ter dito que existia uma segunda temporada do Pacificador lá naquele anúncio de janeiro do ano passado. Porque naquele momento já se especulava que fosse ter uma segunda temporada de Pacificador. Tinha até o John Cena postando uma imagem. Só que eles nunca tinham anunciado naquele momento. Talvez porque naquele momento a ideia era fazer uma segunda temporada do Pacificador um pouco mais pra frente e usar a base que eles tinham naquele momento para fazer essa transição. Como essa base do ano passado, de 2023, foi bem ruim, ignora tudo, adianta um pouco essa série do Pacificador, vamos fazer agora para fazer esse meio campo. Olha, eu acho que faz muito sentido isso. E claro, se isso é verdade, eles também nunca vão admitir que eles mudaram de plano no meio do caminho. A gente nunca vai saber a verdade. Porque a verdade também pode ser de que tá tudo isso planejado desde o início. Talvez estivesse, eles só não anunciaram lá em janeiro do ano passado, porque eles não queriam, sei lá, dizer que tinha muita coisa do próprio James Gunn na lista. O ponto é que a gente nunca vai saber a verdade. O que a gente vai ficar sabendo mesmo é como que a série do Pacificador vai ligar o personagem Pacificador do DCEU com o DCU. Porque o próprio James Gunn disse que ele tem um jeito de fazê-lo entrar e que não vai ser confuso. E nisso eu acredito nele. E essa especulação aí de que ele poderia ficar preso na sala do armamento dele numa outra dimensão e ele voltar numa outra terra é totalmente plausível, mas também é só uma teoria. E a outra coisa que eu queria comentar é que o James Gunn detalhou como que funciona um pouco a construção do DCU dele, e especificamente na sala dos roteiristas. E pô, eu vou dizer pra vocês que eu achei essa resposta dele muito legal, o jeito que tá funcionando ali internamente o DCU. Vamos dar uma olhada. Nos reunimos algumas vezes no início de tudo, para mapear alguns conceitos. Fora isso, confio em alguns escritores individualmente para ler, comentar e dar notas sobre os roteiros. Esse aqui foi um dos pontos que eu achei interessante. Mantendo as coisas mais na esfera criativa, em oposição às típicas notas de estúdio. A maioria deu notas sobre Superman Legacy, por exemplo. Pô, isso aqui eu achei muito legal, ele tá respeitando a visão criativa de todo mundo, e ele mesmo sendo o CEO da parada toda, o cara que tá escrevendo e dirigindo o filme de Superman Legacy, ele tá aceitando notas, opiniões e mudanças do seu próprio filme. Porque ele confia tanto nessa galera que tá escrevendo que ele permite que elas deem opiniões sobre o filme dele. E, cara, ele poderia ficar no alto da cadeira aqui, ó, é o meu filme, eu sou o dono da parada, eu sou co-CEO, eu sou o cara que vai salvar a DC, fiquem fazendo seus filmes aí, eu vou dar opinião aí quando vocês precisarem, mas no meu ninguém toca. Ele poderia fazer isso, cara. O James Gunn tá falando que não é o DCU dele, é o nosso DCU. Todo mundo compartilhando, trocando ideias, conversando. Aqui, ó, eu acho que pode melhorar uma coisa aqui no Superman Legacy. Ah, mas esse roteiro aqui da Supergirl, essa parte aqui, talvez dê pra melhorar, talvez fazer isso. E cada um tem o direito de aceitar ou não essa nota. Olha como que é completamente diferente do que a visão da Marvel,
que o estúdio manda de cima pra baixo. Não, cara, é uma comunidade, os caras ficam trocando ideias. É como se fosse uma faculdade, todo mundo construindo uma ideia coletiva de DCU. Pô, isso aqui é demais. Cara, tomara que esses filmes deem muito certo, porque a ideia é revolucionária. É revolucionária. Fiquei empolgadaço com essa frase dele. Isso aqui é respeitar todo mundo que tá participando do projeto e deixar que todo mundo opine. Pô, talvez o Tom King tenha boas ideias ali do Superman Legacy. Ele escreveu uma excelente história do Superman. Ele pode ajudar a construir coletivamente esse filme do Superman. Quanto mais pessoas participarem desse jeito, dando ideias, não necessariamente escrevendo elas, mas só dando sugestões, e é completamente diferente quando tem um filme de Hollywood que tem 10 pessoas escrevendo um roteiro. Não, é diferente, são só pessoas dando opiniões. E pessoas que entendem de DC ou que então entendem bastante de roteiro de cinema. Cara, essa ideia é revolucionária, eu espero que dê certo. E não é o desenho do James Gunn, é o nosso DCU. E beleza, agora vamos pro último assunto aqui que envolve os jogos do DCU. Saiu esse artigo na Variety sobre os jogos da Warner e o sucesso que eles tiveram nos jogos de 2023, principalmente por causa daquele jogo do Hogwarts Legacy, e que agora, nesse ano, a Warner Games vai focar no lançamento do jogo do Esquadrão Suicida e no relançamento do Multiversus. Mas que, além desses jogos, também tem um jogo em desenvolvimento que é um jogo canônico pro DCU. E, obviamente, eles não revelaram qual que é esse jogo, e isso vai totalmente de acordo com o que o James Gunn uma vez falou, de que eles querem produzir jogos dentro do DCU também. O James Gunn, depois que ele falou isso, ele também disse que não vai deixar de ter outros universos em jogos, como, por exemplo, a da franquia Arkham. Então, uma coisa não exclui a outra. Pode ter jogo do DCU, como pode ter jogo de outro universo de videogame. O que eu acho que é muito bom. Não dá pra só começar a fazer jogo de DCU de videogame, porque você não sabe como é que vai ser a reação da galera com esses jogos. Porque, claro, existem franquias que tudo é canon, como Star Wars e o próprio Harry Potter, que eles citaram aí, o Hogwarts Legacy. Só que no caso da DC, é muito mais complexo de fazer isso, porque o universo da DC são os personagens da DC. Quando você vai fazer um spin-off de Star Wars, hoje a galera é muito mais de boas com um jogo que você não joga com Luke Skywalker, ou com Anakin, ou com a Rey. E hoje pode sair qualquer tipo de jogo de Star Wars que a galera aceita super de boas. Porque o pessoal quer viver no mundo do Star Wars. É um pouco também a experiência do Star Trek, do Harry Potter, que o pessoal não quer só controlar o Harry Potter ou picar, e sim, né, estar naquele mundo. O problema disso na DC é que nem todo mundo quer ter o personagem criado no universo da DC, e sim controlar o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha. Então é muito mais difícil de você fazer jogos como esses pra DC. Mas talvez eles até podem fazer esses jogos com os personagens principais. Eu tenho a sensação que eles iriam fazer jogos de personagens menores. Como, por exemplo, o Arqueiro Verde. Talvez o Arqueiro Verde não esteja nos planos, num primeiro momento, para fazer um filme ou uma série. Mas pode fazer um jogo do Arqueiro Verde. Um jogo do Arqueiro Verde, tipo aquele da Tomb Raider, que tá perdido numa ilha e é basicamente o ano 1 do Arqueiro Verde. Esse é um jogo que não é assim tão difícil de fazer e poderia facilmente entrar como canon dentro do DCU. É um jogo legal, só que daí fica aquela dúvida se o pessoal iria realmente jogar um jogo do Arqueiro Verde e não ficar pedindo um jogo da Liga da Justiça, ou do Superman, do Flash, ou do Batman, que é o que a gente sabe que o pessoal tá pedindo hoje. Essa que é a grande discussão de jogos canons dentro do DCU. Porque se você pode fazer jogos canon do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, beleza, aí não tem problema. Só tem que levar em conta que na hora de fazer esses jogos, o pessoal que vai escrever a história tem que estar livre para fazer a história que quiser. Como, por exemplo, o do Batman Arkham. O Paul Dini matou o Coringa no Arkham City. E aí, se aquele jogo estivesse dentro de um universo compartilhado, será que o Paul Dini ia ter autorização para matar o Coringa? Uma das coisas mais legais que já teve num jogo do Batman, e se pá de toda a história do Batman, que foi aquela morte lá, esse tipo de coisa que eu não sei se iria acontecer num jogo do Batman dentro do DCU. Por isso que eu prefiro o que eles fizeram na franquia Arkham, que é um outro universo, eles podem fazer o que eles quiserem, pode ser uma trilogia, pode preparar uma história, pode linkar com outros personagens, pode ter o seu próprio universo ali, porque é um sandbox muito mais tranquilo de trabalhar, sem que o pessoal fique levando as coisas pro DCU, ou até mesmo limitando as histórias desses jogos, ou dos próprios filmes e séries do DCU. É um cenário um tanto quanto complexo. Continuo achando legal a ideia de ter jogos do DCU que são canônicos, só que até o jogo sair e a gente ver na prática como que vai funcionar, vai sempre ficar aquela dúvida que talvez a história tenha algum tipo de limitação, porque não é o filme, não é a série. Mas que é legal, é legal.
É só que o pessoal tem que entender também que o que funciona para Star Wars, Star Trek, Harry Potter, não necessariamente funciona para Marvel e para DC. E justamente porque a relação do público com os personagens e os personagens principais é muito diferente do que com esses outros personagens de outras franquias. Mas enfim, isso aqui também sou só eu dando a minha opinião. O James Gunn pode pensar completamente diferente, daqui a pouco estão fazendo um jogo do Batman do DCU, um jogo do Superman do DCU, e é um jogo 10 de 10. Eu não quero dizer o que pode e o que não pode dar errado, só tô dando a minha opinião de como que eu acho que poderia funcionar. E dentro dos personagens que eu citei, eu acho que um jogo da Mulher Maravilha, já que não tem um filme da Mulher Maravilha, poderia acabar se encaixando bem. Esse próprio jogo da Mulher Maravilha poderia ser do DCU e a gente não saiba ainda. E um jogo do Arqueiro Verde poderia também ser bem legal no DCU. Ou do próprio Flash, já que a gente ainda não tem nenhum projeto envolvendo a família do Flash. E um jogo grande do Flash, que é um sonho de todo mundo, poderia preencher a lacuna até sair um filme ou uma série. Esses são os 3 personagens que eu consigo pensar que seria os mais legais de ter um jogo, se for canônico, no DCU. Por favor, comentem aqui as sugestões de vocês, e se vocês acham que essa ideia de ter jogo canon dentro do DCU é uma boa, ou vocês deveriam fazer num outro universo. Como é, por exemplo, até a Insônia que faz com o Homem-Aranha. E no mais, gente, essas são as novidades de hoje. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo comentando a teoria do pacificador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!